Oi, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar rapidinho sobre as últimas funções orgânicas para a gente fechar esse conteúdo de funções orgânicas e já seguir para a próxima matéria de química orgânica. Então vamos rapidinho aí para esse conteúdo, depois da vinheta tem a aulinha. Bom, e essa aula eu vou fazer um pouquinho diferente das aulas anteriores, porque nessa aula eu não estou muito interessado em falar sobre tantas propriedades físicas dos compostos. Essas funções que a gente vai falar aqui agora são funções que costumam aparecer menos no vestibular, e se elas aparecem mais como função de reconhecimento. Você só precisa reconhecer essa função na sua questão. Então a gente vai falar rapidinho sobre como dar o nome de algumas espécies e já seguir para o final do vídeo. E o primeiro tipo de função orgânica que a gente vai falar aqui nesse vídeo são os nitrocompostos. Então são estruturas muito específicas com nitrogênio, até porque tem esse nitro aqui no nome, e a gente precisa identificar a presença de uma coisinha aqui, ó. E a estrutura que precisa aparecer é uma estrutura NO2. Esse NO2 pode estar conectado numa cadeia aberta ou fechada ou aromática, tanto faz, mas sempre que a gente observar na cadeia a presença de um NO2 ligado a qualquer coisa, será um nitrocomposto. Tá aí, como que a gente dá o nome para esse trambolho, então? Todas as vezes que aparece nitrocomposto, você dá o nome de um jeito muito característico e bem tranquilo, é só ter nitro na frente do seu nome. E depois do nitro na frente do nome, o que mais que a gente tem? A cadeia principal, todo o restante da cadeia conectada no NO2. Tá aí, essa cadeia principal vai ser muito complexa? Normalmente não. Normalmente vai ser uma cadeia sem ramificações, porque o vestibular não tá preocupado que você saiba dar o nome, ele tá preocupado que você saiba identificar a função. Então vamos rapidinho dar o nome para essas três estruturas iniciais aqui. Bom, essa primeira estrutura é tranquilo de dar o nome, ó. Eu tenho um grupo CH3 ligado no NO2. Tem que ter nitro no começo do nome e o restante da cadeia é um próprio CH3, portanto é um nome de um metano. Perceba que eu estou falando que a cadeia principal precisa ver com o nome de cadeia principal e não com o nome de ramificação. Ou seja, você não vai colocar aqui o nome de um radical metil, por exemplo. Você vai colocar aqui o nome do hidrocarboneto que estaria aqui caso não existisse o NO2. Nesse caso, o hidrocarboneto é o metano, portanto este é o nitrometano. Tá aí, e nesse cara aqui, como que a gente faz? Olha, perceba que você tem aqui um grupo benzeno, na verdade não é um grupo, né? É um benzeno ligado no NO2, portanto nós temos o nitrobenzeno. E eu trouxe essa outra estrutura aqui que eu quero que você perceba que ela é igual do jeito que ela está desenhada aqui agora, mas eu quero adicionar uma outra coisa nessa estrutura que é um CH3 aqui do lado. Antes de continuar, eu quero fazer uma pausa, um ponto de atenção importante aqui junto com você, que é o seguinte, ó, todas as vezes que eu tenho essa estrutura, este composto, que é o benzeno ligado num CH3 sem a presença do NO2, todas as vezes que isso acontece, nós temos na verdade um composto que chama-se tolueno. Então essa estrutura sozinha, sem o NO2, se chama tolueno. E quando nós temos um tolueno ligado no NO2, adivinha, o nome vira nitrotolueno. E esse nome é bastante feio, mas ele serve de referência para eu te mostrar esse último composto aqui, que eu escondi de segredo de você, que é essa estrutura aqui. Olha que estrutura bonita. Eu tenho a presença de 3 NO2 e tenho a presença de um que era um tolueno antes do NO2. Então sem os NO2 isso era um tolueno. Como eu tenho 3 estruturas NO2 aqui, adivinha qual o nome que a gente dá para esse composto com 3 nitros? Ah, Taif, é o trinitro. Trinitro o que, meu jovem? Trinitro tolueno. Taif, por que esse acha importante? Porque trinitrotolueno você conhece muito bem a nossa famosa TNT, explosivo mesmo. Trinitrotolueno, TNT. E essa é a estrutura da TNT, essa é a estrutura do explosivo TNT. Então é importante que você saiba reconhecer esse tipo de estrutura numa questão. Falando sobre nitrocompostos, os mais importantes e os mais utilizados são esses aqui. Pode ser que apareça outra coisa? Sim. Normalmente, se aparecer um nitrocomposto no vestibular que não seja esses, provavelmente vai ser uma cadeia muito grande com a presença da função lá no meio, para você simplesmente identificar essa função no meio da sua questão. Lógico que normalmente não é a única função orgânica que está disponível naquele composto gigantesco da questão, mas vai ser uma delas e é importante que você saiba identificar. E o que a gente tinha para ver então de nitrocompostos era isso. Já fiz uma divisão na lousa para a gente começar a falar sobre a função anidrido. E eu vou falar especificamente dos anidridos de ácido, porque são os anidridos que nos interessam. E para falar de anidrido, a gente precisa encontrar a presença dessa estrutura aqui, olha só. Perceba que é uma estrutura bem feia, mas eu vou te mostrar como que ela surge. E aí depois você identificar como que ela surge, fica fácil de entender o que é um anidrido. Essa estrutura, nesse primeiro momento, é um C-O com um oxigênio no meio com um C-O. Perceba que se eu tivesse só isso, pareceria muito com um éster. Se eu tivesse só isso, também pareceria muito com um éster. Ou você pode até pensar que pareceria com um ácido, na verdade, se eu tivesse um hidrogênio no lugar dessa ligação. E é exatamente
exatamente essa ideia, que ele parece de fato com um ácido, porque os anidridos, de um modo geral, eles são provenientes do que a gente chama de desidratação intermolecular de duas moléculas de ácido carboxílico. E eu vou escrever, portanto, isso daqui, essa desidratação, que é bastante importante. E depois de fazer essa desidratação intermolecular, o que a gente precisa fazer para dar o nome, portanto, para esses anidridos? Eu vou te falar como que a gente dá o nome e já partir para os exemplos e fechar essa lousa aqui. E para dar o nome do anidrido é bastante fácil. Você vai olhar para os compostos que geraram esse anidrido, você vai colocar o nome anidrido na frente e você vai completar o nome com o nome da cadeia que o gerou, ou das cadeias, na verdade. Porque a gente pode ter uma cadeia de um ácido com 2 carbonos, outra cadeia de outro ácido com 3 carbonos e esses gerarem um anidrido. O que é, Taif? Não entendi nada. Calma, eu vou te dar o exemplo aqui, ó. E não se perde, é um anidrido com o nome das cadeias geradoras. Olha esse processinho aqui, ó. Olha só essa reação. Eu tô te falando aqui que essa reação é uma reação de desidratação intermolecular entre ácidos. Como que a gente faz para isso acontecer? Normalmente a gente coloca um ácido perto do outro aqui e aumenta bastante essa temperatura. E com a temperatura bastante alta, essa interação que existe aqui vai fazer com que a gente consiga romper essas ligações e sair daqui dessa estrutura. Tudo isso daqui, olha só. Quando a gente faz uma desidratação intermolecular, lembra que a desidratação é a perda de água. Então a gente tem que identificar a perda de água em algum lugar e eu tô te falando que essa saída de água, que essa perda de água, tá exatamente aqui. E aí o que acontece? Do mesmo jeito que lá na esterificação, quando a gente tem a saída da água, a gente tem a conexão entre essas duas estruturas, formando, portanto, um novo composto, que é esse composto aqui. E aí agora sim fica fácil de identificar a nossa estrutura de anidrido, porque a gente já entendeu como é a reação e a estrutura do anidrido tá aqui. E como que a gente dá o nome para esse anidrido? Perceba então que esse anidrido aqui, ele é proveniente da junção do ácido que nós chamamos de ácido etanóico, porque tem 2 carbonos, ou conhecido também como ácido acético, e do ácido propanóico. Ou seja, eu vou juntar uma coisa de 2 carbonos com uma coisa de 3 carbonos, e se eles são diferentes, os dois precisam aparecer no nome desse composto. E se os dois precisam aparecer, lembra que sempre que eu tenho mais de um radical que precisa aparecer no nome do composto, eu preciso colocá-los em ordem alfabética. Portanto, o nome desse cara é anidrido, proveniente do ácido etanóico, e o etanóico vem antes do propanóico na ordem alfabética, portanto, etanóico, propanóico, com hífen. Você está mostrando que é um anidrido que veio de um ácido etanóico e também veio de um ácido propanóico. Se fossem 2 ácidos etanóicos, eu só precisaria representar um dos nomes aqui, porque seriam cadeias iguais. E é assim que você faz o nome de qualquer anidrido. Taif, o anidrido é comum nos vestibulares? Não. Na verdade, o anidrido de ácido ele está cada vez mais em desuso nos vestibulares. Mas é importante que você conheça, principalmente por esse conceito de desidratação intermolecular, que é um conceito que a gente vai usar bastante no futuro lá em reações orgânicas. Agora vamos para a próxima lousa com os últimos detalhes de outras funções orgânicas para você saber tudinho que você precisa para nunca mais errar mais nada. E a primeira coisa que a gente vai falar nessa lousa aqui é a função orgânica ácido sulfônico, que você consegue identificar olhando a presença de uma estrutura aqui, ó. Então, do mesmo jeito que no nitrocomposto a gente tinha a presença de uma estruturinha ligada na cadeia principal, seja essa cadeia aberta, fechada, aromática ou não, a gente tem aqui agora a presença de SO3H na cadeia. E para dar nome para esse tipo de composto, a gente coloca ácido na frente, depois a gente segue para o nome da cadeia principal, como se não existisse o SO3H na pontinha da cadeia. Dá o nome para a cadeia principal normalmente. E termina o nome com sulfônico. E aí, rapidinho, só para você dizer que sabe dar nome para isso, esse composto é um metano ligado no sulfônico aqui, ou seja, é o ácido metano sulfônico. Perceba que aqui no meio eu terminei a palavra em metano mesmo, eu terminei em O a letra aqui. Eu boto o nome da cadeia principal com o prefixo, com o infixo, termino em O como se fosse o sufixo e no final ainda acrescento a palavra sulfônico. É assim que a gente faz. Então, nesse caso aqui, eu olho para a cadeia principal, é um benzeno, eu tô tranquilo de dizer que o nome desse cara é ácido benzeno sulfônico. Só um probleminha aqui que eu preciso ajustar, porque o Taif errou o português, né? E quando a gente tem o S no meio da palavra, a gente tem que ter 2 S's, né? Na verdade, a gente faz metano sulfônico com 2 S's aqui, por uma questão de adequação ao português mesmo, tá, gente? Então, ácido benzeno sulfônico com 2 S's. E pronto, sempre que você encontrar uma estrutura como essa, vai ser um ácido sulfônico lá na sua cadeia. E por que isso é importante? Porque lá na frente, em reações orgânicas, tem um tipo específico de reação que usa essa função aqui. Então a gente tem que saber identificar esse trambolho também. E agora a gente vai falar rapidinho sobre os tiocompostos, que são outra função orgânica. A gente vai pegar o embalo de funções orgânicas que apresentam enxofre e a gente vai falar sobre esses caras. Para falar de tiocompostos, eu quero então dividir isso em
duas grandes possibilidades, que são as duas que podem eventualmente aparecer no seu vestibular. De novo, essa nossa aula é uma aula que, de um modo geral, aparece muito pouco no vestibular. Se for uma questão falando de função orgânica, lembra que o ácido sulfônico ele pode aparecer em outras coisas como reações orgânicas mais lá na frente. Mas olhando aqui para a função orgânica, pode ser que apareça no seu vestibular um tiocomposto do que nós chamamos especificamente da função tioálcool. E o que é o tioálcool? Na verdade, é uma estrutura muito parecida com o álcool, só que com a presença de enxofre. Então você tem que identificar na sua cadeia a presença do que parece ser um álcool, mas no lugar do oxigênio tem um enxofre. Lembra que o enxofre e o oxigênio são da mesma família, então eles têm propriedades bastante parecidas. Então no lugar do oxigênio vem o enxofre, por isso que a gente chama de tioálcool. Ele tem propriedades muito parecidas com o álcool, a gente coloca esse tio na frente para identificar que tem a presença de enxofre. Então sempre que tem esse tio na frente, lembra que ele está falando de enxofre no lugar do oxigênio. Então a gente pode ter a presença dessa estrutura no meio da cadeia, ou também pode aparecer na função tioéter, que é uma estrutura parecida com o éter, portanto, e se tem tio na frente, é enxofre no lugar do oxigênio. Então a presença de uma estrutura de enxofre entre carbonos. Eu não coloquei as outras ligações do carbono, mas lembra que o carbono pode fazer 3 ligações além das que já estão feitas, de modo que a gente tem um enxofre entre carbonos. E se fosse um éter, seria um oxigênio entre carbonos. Como é um tioéter, é um enxofre entre carbonos. Tem características muito parecidas com a característica do éter de um modo geral, mas como ele tem enxofre, é outra função orgânica. Então o segredo dos tiocompostos é saber identificar a presença do enxofre no lugar do oxigênio. Então vamos rapidinho dar o nome para esses dois compostos aqui, e eu vou te falar, ó, você dá o nome para os tioálcools do mesmo jeito que você dava o nome para o álcool. Então se isso aqui fosse um álcool, seria o metanol. Esse cara é o metanotiol, ou seja, o que era antes metanol, entrou esse ti aqui no meio, e por isso que tem esse ozinho aqui, porque no português a gente precisa ajustar a palavra, então ele seria metan e um tiol, que é a função orgânica. Esse o é um de ligação somente para a palavra ficar completinha, é um metanotiol. Se fosse com 2 carbonos, seria o etanotiol. E aqui o que a gente tem que perceber é que para dar nome para esse composto que tem um enxofre, nós chamaremos de sulfato. Sulfato do que está conectado nas duas extremidades desse enxofre. Eu tenho uma extremidade etila, tenho uma extremidade metila. Lembra que eu estou dando o nome desse jeito? Porque se tem sulfato aqui no meio, é quase que o nome de um sal mesmo. Então a gente vai chamar de sulfato de etilametila. Por que, Taif? Porque é o metila, porque tem um grupo etil, e et vem antes de met na ordem alfabética, então etila vem antes da metila na ordem alfabética. É um sulfato de etilametila. Então para os tiocompostos você vai dar nome dessa maneira. Se for um álcool, no mesmo esquema do álcool, né, vai ser um tiol, portanto, e se for um tioéter, você vai colocar sulfato de ramificações aqui nas extremidades do enxofre. Mas de novo, se aparecer no vestibular, vai ser muito mais para você reconhecer do que para dar nome. Pra gente finalizar essa aulinha mais rápida de agora, a gente vai falar sobre a última função, que é uma função enol. A função enol é uma função que a gente nem gosta muito de falar, mas como ela aparece exatamente já no próximo conteúdo que a gente vai ter, é importante que você conheça essa função. A função enol é uma função muito parecida com a função álcool, também, do mesmo jeito que o tioálcool. E você precisa encontrar a presença de uma estrutura que é a seguinte, ó. Eu preciso encontrar um C com OH, ou seja, uma estrutura parecida com uma estrutura de álcool, que tenha obrigatoriamente uma ligação dupla neste carbono. Vou até melhorar essa ligação dupla para você. Então, para nós termos a função enol, é obrigatório que nós tenhamos a presença da dupla aqui nessa ligação. Ou seja, eu posso dizer que eu tenho a presença da hidroxila ligada em um carbono insaturado. Quando isso acontece, quando existe essa insaturação, nós chamamos essa função de função enol. E é muito fácil de confundir isso com a função orgânica álcool, então toma bastante cuidado. Na hora que você identificar a hidroxila, olha com carinho se tem ou não uma dupla neste carbono. Se tiver uma dupla, é um enol. Se não tiver uma dupla, é um álcool de fato. E você vai dar nome para esse composto do mesmo jeito que você daria um nome para um álcool, tá? Você não precisa nem se preocupar em dar um nome diferente. É do mesmo jeitinho lá. A grande diferença é que aqui você vai ser obrigado a identificar que existe uma dupla na sua cadeia, porque a função enol obriga a presença de uma dupla. Então, para dar nome para esse composto, por exemplo, um composto como esse, você vai fazer o seguinte, você vai identificar aqui que a gente tem a função enol, porque eu tenho a hidroxila ligada num carbono insaturado, e você vai dar o nome para esse composto normalmente. Olha, é um composto que tem 3 carbonos, portanto ele é prop. É um composto que apresenta uma dupla neste carbono, que é o nosso carbono 1. Lembra que a numeração vai sempre do sentido mais próximo da função para o mais distante da função. Então no meu carbono 1 eu tenho uma estrutura de insaturação, portanto é en,
e termina em ol, só que esse ol tá no carbono 1, e é importante que você especifique que tá no carbono 1, porque ele poderia, por exemplo, estar no carbono 2 aqui, e aí seria 2ol. Então, prop 1 em 2ol, ou seja, a função enol tem a mesma estrutura de nomenclatura da função álcool, a grande diferença é a obrigatoriedade desta ligação dupla aqui. E pronto, agora você aprendeu absolutamente tudo o que tinha para aprender sobre funções orgânicas. Eu te garanto que não tem nenhum exercício da sua lista de funções orgânicas que você não consiga fazer. Mas mesmo assim, se você tiver problema, vem atrás de mim, me procura, fala comigo, me manda um e-mail, vem no Instagram, vem nas minhas redes sociais e me procura. É só digitar meu nome aí nas redes sociais que é bem facinho de me achar. Meu nome não é muito comum. E muito obrigado por ter visto essa última aula de funções orgânicas. Eu espero que você tenha gostado. Obrigado por ter visto o vídeo até o final. Tchau!